Bom, olá, pessoal. Eu sou o Denis Pinheiro. Eu sou mineiro. Todo mundo acha que eu sou carioca, porque eu morei lá há muito tempo no Rio. Agora eu tô aqui em São Paulo. Trabalho com teatro profissionalmente desde 2014. O primeiro musical foi o Simonal, Simbora, o musical. Estreamos no início de 2015. E desde então, enfim, trabalho basicamente com musical. Fiz uma peça de teatro de prosa, que foi o Dos Pássaros da Juventude. A minha história, se eu vou falar um pouco da minha entrada no teatro, que é um pouco aleatória, porque não, ao contrário de muita gente, não era meu sonho ser ator. Isso na verdade nem passava pela minha cabeça. Eu era muito nerdzão na escola, aquele que disputava a maior nota, que recebia um 9,6 e ia discutir com o professor por que tirou aquela nota. Hoje eu sou uma topeira, hoje eu sou uma anta, assim, eu não lembro nem como faz Bhaskara mais. Mas aí eu fazia agronomia em Campos dos Goytacazes, que é no norte do Rio. E aí na agronomia eu morava com uma galera que era do meu antigo colégio interno, colégio agrícola, e a gente tinha uma banda nesse colégio. Depois a gente começou a cantar sertanejo em bar. E esse cantar sertanejo em bar, outras pessoas me viram cantando, me chamaram para cantar MPB em outros lugares e tal. Então eu fui entrando assim pela música. E um dia eu esqueci um documento na secretaria acadêmica, e quando eu voltei para pegar, eu escutei um canto coral muito legal, muito bem, enfim, um arranjo muito bem feito. E aí eu fui lá, bati na porta e falei: a universidade tem um coral? Não sabia, que legal, quero fazer parte. Aí o regente, o Jardel Maia, enfim, que é um professor de canto, um grande professor de canto, ele falou: mas você quer fazer por quê? Eu falei: porque eu canto em bar e eu não faço ideia de como me portar num palco. Eu acho que se eu fizer uma aula de canto coral com a galera, eu vou aprender isso. Aí ele falou: então você não precisa fazer canto coral, você precisa fazer teatro. E aí ele tinha uma companhia de teatro musical, a Companhia Vivati, e eu comecei a participar. Eu fui fazer aula de balé, de jazz, e comecei com a galera, assim. E foi muito assustador, porque um ano depois eu estava fazendo a minha primeira peça com eles, aí eu abandonei a faculdade completamente. Simplesmente, assim, fui jubilado, fiquei um ano sem ir na faculdade. E aí, quando dei por mim, eu estava no Rio de Janeiro fazendo a prova da Martins Pena, a Escola de Teatro Martins Pena. Passei e me mudei para o Rio, assim, tudo muito na loucura. Quando eu parei para pensar, falei: gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu vim fazer teatro? Foi tudo muito, assim, muito, muito louco mesmo, assim. Para te falar a verdade, eu não sei o que aconteceu aqui dentro que fez a minha cabeça de exatas e biológicas, assim, mudar completamente para a parte de humanas, né? Era Para para as artes. ser. Pois é, realmente quando alguém me pergunta, eu nunca sei responder de verdade, assim. Porque, além de ser um processo muito rápido, foi muito orgânico também, né? E pelo fato de, quando eu cheguei no Rio, eu fui fazer uma montagem acadêmica na Unirio, que era a Pequena Loja dos Horrores, foi meu primeiro musical lá. As coisas foram acontecendo muito rápido. E durante esse processo eu passei para o Simonal, que foi, enfim, a primeira, né, a primeira profissional que eu fiz. E aí, graças a Deus, eu fui emendando. Fui fazendo uma coisinha atrás da outra, umas menores, uma montagem acadêmica no meio, outras profissionais com menos orçamento. Mas, enfim, desde então estou na luta. E eu falo que é Ai, uma que luta, porque é uma luta. Nossa, não é fácil, né? Não. Mas que legal que era para ser mesmo. Tipo, tinha que ser nesse caminho, não tem jeito. Eu acho que quando tem uma coisa que é pra gente fazer, chama a gente de várias formas, né? Não tem como. É. Pior que é. Porque durante esse período que eu fui para o Rio estudar na Martins Pena, antes de eu entrar no Simonal, eu cheguei a cogitar de novo. Falei assim: mano, eu vou sair disso, isso não é para mim. Porque eu comecei muito velho, né? Muito velho no teatro. Eu tinha, sei lá, 23 anos, eu acho. Eu tinha uns 23 anos quando eu fiz a minha primeira aula de teatro. Então, quando entrei nessa aula, na minha turma tinha gente de, sei lá, 15 anos, 16 anos, e pessoas que começaram a fazer teatro com 10 anos, 8 anos, fazendo teatro na escola. Então eu me senti muito pressionado, sabe?
Falei, cara, isso aqui eu tenho que levar como hobby, não tem como uma pessoa já que começou muito velho dar certo na vida. E aí, como bom capricorniano que sou, quando eu decidi que ia seguir profissionalmente o teatro, falei, isso vai ter que dar certo. Porque senão não faz sentido, né? Porque a gente faz o teatro pela arte, mas e os boletos quando chegam? A arte vai pagar o boleto, a conta? Justo. Então, né, tinha que pensar nesse ponto de como ganhar dinheiro, como sobreviver com isso. E, graças a Deus, o musical é um pouco mais fácil, entre muitas aspas, é porque você ainda tem a oportunidade de fazer audição, né? E teatro de prosa é mais complicado. Ou você é convidado, ou você produz a sua própria peça. É muito difícil você ver uma audição para uma peça que não seja musical, né? Sim. Ai, mas que legal. E assim, o Cabaré dos Bichos, ele é inspirado na Revolução dos Bichos, né? Que é um Sim. super clássico. E o que as pessoas podem esperar dessa produção? Bom, qualquer coisa que eu falar pode ser spoiler, mas levando em consideração que as pessoas tenham lido o livro, pode esperar o que se deve esperar de um cabaré, um bom cabaré, né? Que é pôr o dedo na ferida política da situação que a gente vive, com muito humor, sensualidade, podemos dizer isso, e esperar um texto super, ao mesmo tempo, leve, pesado. Você vai rir bastante, vai chorar bastante, vai se identificar com as personas, com os animais, inclusive. Todo mundo vai pensar, ah, meu tio é igual ao Aquiles, o Aquiles, enfim, personagem que nasceu para sofrer nessa história. E identificar os Napoleões da vida, os Napoleões do nosso governo. Então, acho que é isso. Assim, as pessoas podem esperar um bom soco no estômago, eu acho. E o seu personagem, ele é um tirano nessa história, né? Como que foi Sim. viver isso, assim? Não, tá sendo uma loucura, assim, uma delícia. Eu amo um bom vilão, confesso. E eu tô fazendo o Sweeney Todd, né? Eu faço o Anthony, que é o extremo oposto do Napoleão. Sim. Né? O Anthony é um mocinho romântico, o puro sol, o amor no coração. E temos o Napoleão, que é um tirano completamente escroto, real. Ele é muito real, todos nós sabemos de quem estamos falando. É completamente incompetente, é um cara que não tem ideias próprias para gerir a granja e simplesmente se aproveita da burrice dos outros animais para chegar onde chegou, usando de violência e ocupando cada pouquinho ele ocupa mais um espaço e as pessoas e os animais não percebem isso, né? Então, assim, o Napoleão, por mais delicioso que seja fazer, eu me irrito com ele, me tem um ranço do Napoleão pesado, mas é uma delícia de fazer. E quando eu tô fazendo, eu olho para a plateia, as pessoas com uma cara de nojo para mim, é maravilhoso. Assim. E muitas pessoas que foram assistir o Sweeney. Então, as pessoas ficam muito chocadas, que estão enfim, esperando que lá no Sweeney eu canto as músicas com uma voz mais melódica, enfim, né, característica do personagem, e aqui é um demônio encarnado. Então, as pessoas ficam um pouquinho chocadas com isso. Nossa, sim, eu ia até te perguntar isso. Como que a cabeça fica de dividir entre um mocinho e um vilão ao mesmo tempo? Como Cara, funciona isso? então, Camila, isso é um grande exercício e é o maior presente que eu poderia ganhar na minha vida de ator. Porque, primeiro, que é estar em cartaz em São Paulo de segunda a segunda, isso é um puta privilégio, né? Nesse período que a arte está sofrendo tanto, esse período que a gente está perdendo tanto espaço artístico, apoio, incentivo, os artistas estão sendo demonizados, então é um grande privilégio para mim estar em cartaz, tanto aqui no Núcleo com o Cabaré, quanto lá no Rooftop com o Sweeney. E assim, a gente que faz musical sofre muito estigma de ser o ator de musical, né? Sim. Sofre muito esse preconceito dentro da própria classe, que muitos não consideram o musical como teatro, enfim. E aqui no Núcleo Experimental, o Zé Henrique de Paula, a Fernanda Maia, a Inês Aranha, o Gabriel Malo,
são pessoas que produzem tudo com uma grande qualidade artística. Eles são reconhecidos há muitos anos e eles começaram a fazer musicais de altíssima qualidade artística, né? Então, quando as pessoas vêm assistir aqui no Núcleo, eles já sabem o que vão esperar, né? Eles sabem do que o Zé e a Fernanda são capazes de fazer. Então, para mim, enquanto ator, é um grande, grande privilégio estar com eles aqui, fazendo teatro, experimentando coisas que geralmente a gente, em grandes produções, né, não tem espaço para fazer, né? Não tem muito espaço para isso. Aqui não é à toa que chama Núcleo Experimental. Todos os dias eu chego e falo, Zé, e aqui nessa cena, o que você acha? Não, pode fazer, pode, vai, seja feliz. Então, aqui eu posso exercitar muito, né, esse fazer do ator, de experimentar e brincar com a plateia. Não que no Sweeney não faça, faço também, até porque é o Zé que dirige também, né? O Sweeney, a Fernanda Maia, nossa diretora musical lá. Só que o Sweeney é uma peça que já é consagrada desde 1979. Então não dá para você ficar surtando muito e inventar muita moda e descaracterizar os personagens, né? Nem também esse o papel do ator nesse caso. Mas é muito bom fazer teatro aqui. E aqui eu tô meio que cagando para minha voz, né? No sentido de eu não tenho que cantar bonito. Eu tenho que fazer as pessoas terem ódio do Napoleão. Entendeu? Sim. Ou fazê-las gostar, né? Porque vai que sempre pode aparecer alguém que curta Tem gente que gosta, né, de vilão, né? Então. Exato. Tem gente que gosta realmente de vilão. Exatamente. E para você, qual que é o maior desafio dessa peça, assim, para você como ator, ou tipo uma cena que é muito difícil de fazer, ou essa parte? Então, a escalada do poder do Napoleão, ela se dá aos poucos, né? Então, eu fiquei muito preocupado com esse arco dramático do Napoleão. Os tiranos, se você for observar, quando eles chegam em determinado nível de poder, eles somem da vida pública, né? Por exemplo, Coreia do Norte, você não se vê o cara facilmente, né? Eles vão saindo da vida pública. E o Napoleão também isso acontece. Então, a minha preocupação com esse arco dramático, um personagem que de repente some da peça. Ele existe, mas ele não aparece. Então, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer de um simples animal que faz parte da revolução da granja e de repente chega o tirano? Como que eu mostro isso para a plateia? Então eu aproveito a linguagem do cabaré para poder utilizar da sensualidade e depois eu vou tirando isso. A minha grande preocupação, é uma preocupação técnica, é justamente quando ele surta, ele tem um grande surto, ele começa a gritar muito. Um grito para quem canta pode ser um grande perigo. Né? Então, hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui no cabaré, amanhã eu já faço swing. Então, se hoje eu gritar de uma forma muito errada, amanhã eu posso não conseguir cantar. Né? O Joana, não sei se você assistiu. Assisti. Então, aí aquela nota que segura 3 dias, eu posso não conseguir fazer lá. É verdade. Nossa, então, a minha pior. preocupação é essa. Então, é bem diferente, né? Vocalmente é muito diferente mesmo. É muito diferente. É um desafio. É um grande desafio. Vocal, assim, eu disse que eu tô cagando para a voz, mas de certa forma estou aqui muito preocupado com ela, porque no final de semana tem que usá-la bem diferente. Nossa, eu imagino, é uma loucura, né? Isso tudo junto. É. E para você, qual que é a principal mensagem da peça? Nossa, tem tanta mensagem que, assim, eu não sei nem por onde começar. A peça foi escrita como uma grande crítica, né, à União Soviética e tal, e a forma como os tiranos surgem, independente de qual sistema econômico a gente vive, né, seja o capitalismo, o socialismo, enfim. Né, os tiranos estão sempre à espreita. E a gente não percebe ou ignora as pequenas atitudes que vão tomando esse espaço e depois você não tem mais o que fazer, não tem como voltar atrás. Né? No caso do cabaré, a gente deixa muito claro assim, a relação entre o Napoleão, entre a ascensão desse tirano e a nossa situação política atual. E é muito claro, assim, os tiranos eles têm um modus operandi, quase como serial killers, né? Eles sempre fazem as mesmas coisas. Começam atacando determinadas áreas,
atacam a cultura, botam fogo numa cinemateca, de repente você começa a cortar ministérios, fundir ministérios que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e vai sucateando, sucateando. Quando você percebe, você já não tem a quem recorrer, né? Então, acredito que a maior mensagem da peça é para que a gente fique atento, atento aos sinais, eles estão muito claros, eles estão aí, e a gente ignorar não vai fazê-lo desaparecer, né? A gente tem que encarar de frente, e por mais que isso, mesmo que isso custe a nossa vida, né? Mas o que é vida também? O que é viver? É viver com medo? Viver sempre à margem? O que é? Então, acredito que a grande mensagem da peça é a gente prestar atenção aos sinais e não deixar que os tiranos ocupem o poder jamais. Nossa, arrasou. É isso. E assim, agora na sua carreira, fora assim, tem algum personagem, algum musical, alguma peça, alguma coisa que você fale, nossa, meu sonho é fazer isso, assim? Tenho, tenho. Tenho alguns. Alguns, assim, tem 3 personagens que eu gostaria muito de fazer. O primeiro de todos seria o Simba. O Rei Leão é uma coisa que... Meu sonho. Eu sim, entendo que vocalmente eu não seria uma boa escolha ou a melhor escolha para o Simba, porque o Simba, enfim, talvez um tenor. Eu consigo fazer de boa, mas assim, teria que convencer a banca para isso. Eu também sou muito alto, às vezes eles não gostam de colocar atores muito altos para fazer o Simba, né? Enfim, tem 1000 questões aí de elencos. Hadestown é uma peça que enfim, o novo sonho que eu nem sabia que eu tinha. Eu assisti um proibidão do Hadestown, tô louco para assistir em Nova York. Assim que eu tiver uma folga, eu vou tentar ir para lá. Eu quero muito assistir Hadestown para fazer o Orfeu, que é um mito que eu amo. Eu amo a história de Orfeu e Eurídice, e essa peça ficou uma obra-prima. E Kinky Boots. Kinky Boots é uma vontade muito louca minha de fazer a Lola. Enfim, não sei quando se isso virá para o Brasil, se virar, mas fica aí no ar. Quem fica sabe? Aí, joga para o universo. Exatamente, tem que jogar, né? A gente sonha, joga e corre atrás. Exato. Olha que louco. O Sweeney Todd é a peça da minha vida. Sim. Ai, que legal. É o primeiro musical que eu assisti na vida, né? Porque eu nem sabia que tinha na Broadway. Eu vi o filme, né, em 2007, se eu não me engano. Assisti o filme e fiquei louco. Depois de um tempo, fui saber que tinha peça na Broadway. Assisti 1000 versões no YouTube. Fiz uma montagem acadêmica no Rio. Eu fazia o Sweeney lá. E quando eu soube em 2019 que teria a audição do Sweeney Todd, eu fiquei assim, meu Deus, eu quero fazer. Só que assim, eu pensava, vou fazer, se fizer, vai ser um coro no máximo, porque para Sweeney, sou muito novo. Para Pirelli, não tenho aquela voz de Pirelli. Anthony, não sou um príncipe da Disney como sempre são os atores escalados para fazer. Então, quando eu soube em 2019, eu falei, cara, eu quero fazer pelo menos coro dessa peça. E aí veio a pandemia, enfim. Só que em 2019 eu já tinha começado a me preparar para a audição do Sweeney. E aí, quando eu fiz agora, em dezembro do ano passado, quando me chamaram para fazer o Anthony, eu falei, mano, esse povo é doido, né? Não tem nada a ver para fazer o Anthony. E quando o Zé me ligou falando que eu tinha sido escalado para ser o titular do papel, eu falei, cara, tá aí mais um sonho que eu não imaginava que fosse, né, fazer esse personagem. E agora eu não me imagino fazendo outro no Sweeney, sabe? Eu sou muito apaixonado pelo Anthony hoje, por esse papel. E eu tenho muita sorte, muito privilégio de ter um elenco incrível, enfim, é o último final de semana agora, né? Acaba dia 19. Já estou morrendo de saudades da galera, minha parceira Caru Truzzi, que faz a Joana maravilhosa, Rodrigo Lombardi, Andresa Macei, que assim, eu fico na coxinha babando nos dois. Eu aprendo muito só de olhar. Assim, Andresa dispensa explicações, apresentações. Aquela mulher, ela criou o teatro musical no Brasil para mim, assim, sabe? Rainha. Rainha. Tudo que essa mulher faz é incrível. E quem sabe um dia eu chego um pouco perto dela, assim, sabe? Ela é muito maravilhosa. É um puta privilégio ver aquela mulher trabalhando.
Então é isso, o sonho tá aí, a gente não sabe, né? Sweeney Todd é a peça da vida de muita gente, então a gente é muito sortudo de poder fazer, né? Esse... Nossa, e ficou maravilhoso, de verdade. Você foi perfeito, Diego, eu tenho que dizer. Nossa, maravilhoso. A peça é um negócio que é surreal. A gente fica assim, você não sabe para onde você olha. Tipo, Sim, isso é muito. Eu gostaria muito de assistir, não sei se eu vou ter a oportunidade de assistir a peça, né? Mas a Adriana Del Claro, a cabeça dessa mulher está à frente em questão de produção. Ela pensou em detalhes que podem parecer completamente bobos, mas que começa a experiência de quem vai assistir. Seja a luz vermelha no elevador. As pessoas já começam a falar e fazer stories de uma luz vermelha, só uma luz vermelha. assim. As pessoas já sentem uma coisa esquisita e quando chegam lá em cima, aquele cenário, você sentado praticamente dentro da loja de tortas, ou seja, no banco da Rua Fleet. Então, ou o próprio cardápio, né, que ela fechou em parceria com o espaço, né, que não tem carne. Então, assim, as pessoas, mas eu queria comer carne, carne só na loja da Dona Lovett. Então, são esses detalhezinhos que fazem toda a diferença, né, na experiência de quem assiste. Então, assim, a Adriana Del Claro tá de parabéns, porque essa experiência que você, enfim, passou é responsabilidade dela. Ela pensou em tudo isso, é incrível. Ela, o Zé Henrique, a Fernanda Maia, enfim, toda a equipe. Nossa, é realmente incrível. Eu acho que é bem isso, é uma experiência. Você não vai para assistir uma peça, você vai para assistir, Exato. viver a experiência de Sweeney Todd, porque é surreal, assim. Nunca tinha sentido assim tão forte. Você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que vai acontecer agora? Sabe? Dá essa sensação mesmo. Todo mundo tá muito de parabéns. E assim, e em relação às suas inspirações, quem são suas inspirações Nas artes? nas artes? Então, uma vez me perguntaram isso e eu me inspiro muito nos meus colegas, para te falar a verdade. Porque é muito fácil a gente falar o fulano de tal, o ator fulano de tal, a atriz fulano de tal. Uhum. Bacana, realmente, são grandes inspirações, assim, mas para mim, eu me inspiro muito nos meus colegas de cena. Porque a gente vai conhecendo a história de cada um e vai vendo o que a pessoa passou para chegar onde ela está, sabe? O período que eu tive, enfim, que eu tive a certeza que eu deveria fazer teatro e que eu deveria seguir, era quando eu estava na Martins Pena, assim. A Martins Pena era uma galera super, a maioria fodida de grana, uma galera que, assim, saía do trabalho correndo para poder chegar a tempo de fazer a primeira aula. E aí eu ficava olhando aquilo, falei, mano, olha isso. Olha o que essa galera tá fazendo para poder exercer o ofício de ator, o ofício de atriz. Então eu me inspiro muito nos meus colegas de cena de verdade. Assim, falsa demagogia não é, sabe? É de verdade. Lázaro Ramos, por exemplo, é um cara que eu sou muito fã, eu acho ele foda demais. Toda a trajetória que o cara fez, inúmeros outros atores e atrizes. Mas, para te falar a verdade mesmo, eu sempre me inspiro nos meus colegas de cena. Eu sempre procuro conhecê-los. E eu tive o privilégio de trabalhar com atores e atrizes muito incríveis ao longo desses anos que eu estou no teatro, como o Mário Borges, Giovanni Hoffman, o Telmo Fernandes. E aí são pessoas que já estão nas artes há muito tempo e que, de repente, você está sentado na coxinha do lado dessa pessoa. E aí, para mim, não tem inspiração maior do que ver um colega entrando em cena e arrasar, assim. Ai, que legal. E para você, assim, o que significa o teatro em si, assim, ir ao teatro, estar no palco, o que isso significa para você? Olha, a gente tem que equilibrar, né, a coisa da arte e do dinheiro, né, para sobreviver. Durante a pandemia, né, eu fui para Minas, fiquei na casa da minha mãe, praticamente 1 ano e 8 meses lá. E longe do teatro, longe de tudo. Eu só voltei para o Rio para gravar um filme. Mesmo assim, eu ficava um tempo e voltava para Minas. Eu percebi o quanto o teatro fazia falta na minha vida, assim. Porque, para além do trabalho, né, que eu sempre gosto de falar, não, eu estou indo trabalhar, não estou indo fazer teatro, estou indo trabalhar. Mas o quanto isso me alimenta dia a dia, sabe?
fazer teatro é ao mesmo tempo que a forma de sobreviver, é uma forma de sobreviver fisicamente, pagando suas contas, se alimentando, tudo isso, mas é para a alma também, é uma coisa que vai para a alma, para minha alma, assim. Uma coisa que... tu acha que tudo que eu falar vai ser meio bobo, assim. Mas realmente é um teatro... O teatro, para mim, é um lugar que salva, que cura. Estar rodeado de pessoas que vibram na mesma frequência que você, ou não também, ou as pessoas que estão para discordar de você, isso fazem com que você abra sua mente para outras coisas, né? Então, o teatro é uma forma de alimento que vai muito além do carboidrato e da proteína, né? Ai, arrasou. E agora, pra gente terminar, eu queria que você convidasse as pessoas para assistir vocês aí no teatro. Então, galera, bom, primeiro eu vou convidar para o Cabaré dos Bichos, que a gente está aqui em cartaz até o dia 22 também agora. Segundas, terças e quartas, no Teatro do Núcleo Experimental, aqui na Barra Funda, 9 da noite. Dá tempo de pegar o metrô no final, assim, a galera consegue. Estamos vendendo os ingressos pelo site da Simpla. Já estão esgotando alguns e tal, mas todos os dias são distribuídos 30 ingressos gratuitos, que são, geralmente, as pessoas chegam uma hora antes ou um pouquinho mais cedo e conseguem esses ingressos. E aqui, enfim, formato de cabaré, tem umas mesas, pode beber, fica à vontade, tem o café do núcleo que vende umas coisas maravilhosas ali. Eu não gosto nem de passar perto, porque as coisas que a Andrea faz são surreais e gostosas. Então, dá para vir assistir a peça, se divertir, vir com a galera. Então, por favor, assistam, corram, porque está acabando até o dia 22. E o Sweeney Todd, que é a última semana, nós estamos de quinta a domingo no 033 Rooftop, lá do Teatro Santander. Alguns ingressos já esgotaram. Na verdade, a gente já esgotou os ingressos há muito tempo. Só que de vez em quando aparecem os ingressos novos no site, porque, sei lá, são desistências, e aí eles colocam para vender. Então, se vocês puderem assistir lá no Sweeney Todd, quinta, sexta, 9 da noite, sábado, 4 da tarde e 9 da noite, e no domingo, 3 da tarde e 7 da noite. Então, corram, porque está acabando e está muito lindo. Muito obrigada, viu, Denis? É isso. Muito sucesso para você e com certeza vão vir muitos trabalhos incríveis pela frente. Obrigado, Camila. Foi um prazerzão conversar com você. E sim, em breve tem novidades aí vindo. Em Ai, que julho. Então, gostamos de novidades. No segundo semestre também tem umas coisas legais vindo aí. Então, por favor, me sigam aqui, já faz o jabazinho, né? Pode Fiquem fazer. de olho aí no meu Instagram, que eu sempre posto as coisas lá. Sou um péssimo Instagramer. Eu posto quase nunca, mas eu divulgo minhas coisas por lá. Então, quem quiser, quem se interessar, @PinheiroDenis, então eu tô sempre por lá.